Estamos de volta. Então, olha só, vamos retomar aqui para a gente não perder o rumo de casa, né? Então, nós estamos em modelo supervisionado, vimos regressão, linear simples, múltipla, e aí nós vamos começar agora a classificação. Nas últimas aulas, eu abri um parênteses aqui, ó, para explicar como que funciona a dinâmica, né, de a gente pegar os dados, treinar esses dados, testar esses dados do treinamento para ver se o nosso modelo está ok ou não está ok. E uma das formas de a gente perceber se o nosso modelo está ok ou não está ok é verificar se ele está tendo um superajuste, ou seja, está sendo complexo demais, ou um subajuste, está sendo simples demais. Porque nós precisamos procurar o caminho do meio, nós precisamos generalizar. Nós precisamos ter um modelo que ele tem o nível de complexidade ideal para que quando chegar um novo dado, um dado desconhecido, ele saiba pegar esse dado e trazer uma previsão que a gente espera, ok? Então foi isso que nós vimos aqui nesse meiozinho do caminho, ó. E aí, ok, né? Aquilo ali foi para a gente entender como que funciona, mas vamos retomar então para os algoritmos, né? Então agora nós vamos ver o modelo de classificação. Eu vou apresentar, vou relembrar para vocês o que é classificação, e aí nós vamos depois começar a ver alguns algoritmos, né, alguns modelos de classificação. Tá joia? Então, vamos lá. Ainda, aprendizado supervisionado, classificação. A classificação é o tipo de aprendizado supervisionado, o que significa que o algoritmo é treinado com um conjunto de dados onde as respostas ou rótulos de saída já são conhecidos, porque é supervisionado, a gente supervisiona. Então, eu sei os dados que entram e eu sei qual é a saída com base nesses dados que entram, supervisionado. A classificação é utilizada quando a variável resposta, também chamada de atributo-alvo, ou seja, a nossa saída, né, é categórica ou qualitativa. Isso significa que a saída do modelo pertence a um conjunto finito de possibilidades, rótulos ou classe. Então, enquanto na regressão, a diferença de regressão para classificação, né? Enquanto na regressão a nossa saída é um valor contínuo, por exemplo, preço de uma casa. Pessoal, pode ser qualquer coisa. 300.575,21 centavos. 600.752 reais e 20 centavos. Numérico, qualquer coisa. Isso é a regressão. Na classificação, a gente vai ter um conjunto finito de possibilidades. A gente vai prever, né? A nossa saída vai ser algo categórico. Então, por exemplo, um e-mail é spam ou não spam? Essa é a minha saída, ó, spam ou não spam. Então, eu tenho a classe de spam e a classe de não spam. Eu tenho a categoria de spam e a categoria de não spam. Eu tenho, por exemplo, classificar o sentimento de um texto. A gente pega ali um e-commerce, tem um produto e os comentários. Tá, mas o comentário aqui, o modelo vai prever se os comentários feitos referente a esse produto são positivos, negativos ou neutros. Olha só, um conjunto finito de possibilidades. Prever se o paciente tem ou não uma certa doença, sim ou não. Classificação automática de dígitos escritos à mão. Então, se eu coloco um número, eu tenho um modelo que se eu colocar lá um pedaço de papel, esses são os dados de entrada, um pedaço de papel. Ele vai conseguir dizer se ali tem escrito o número 1, 2, 3, 4, ou seja, é um conjunto finito. Decidir se deve ou não conceder crédito a um cliente, sim ou não, é um conjunto finito. Tudo bem? Então, ó, o propósito da classificação é prever a qual de um conjunto finito e pré-definido de classes um indivíduo ou observação pertence. O algoritmo busca aprender uma regra geral que mapeia as entradas para as saídas corretas. Tudo bem? E aqui eu trouxe um exemplo super desenhadinho para vocês. Olha só, a gente vai entrar com os dados então, ó. Isso aqui são o conjunto de dados, né, de entrada. Então nós temos os dados históricos. E esses dados históricos eu tenho lá um monte de e-mail, milhares de e-mails, e eu classifico os e-mails que são spam e os que não são spam. E eu vou usar esses dados para treinar o meu modelo. Então, olha, eu entro com o e-mail e eu falo se ele não é spam. Eu entro com o e-mail e falo se ele é spam. E eu vou treinar esse modelo. Uma vez que a gente treinou esse modelo, a gente vai ser capaz de, a partir do momento que um novo e-mail chegar, a gente vai chegar aqui no modelo matemático, né? Que vai generalizar. Né? Agora a gente já começa a usar umas palavras mais técnicas, né? Que eu não estava usando a palavra generalização porque a gente ainda não tinha visto. Agora eu posso dizer isso. Então a gente vai ter agora um modelo matemático capaz de generalizar e quando chegar um novo e-mail, ó, ele vai conseguir saber se é spam. Então olha só, esse e-mail que chegou, ele vai olhar as características e vai falar assim, é spam. E ele vai levar então para a caixa de spam. Né? Se chega um outro e-mail e ele percebe que não é spam, ele vai levar para a caixa de entrada, porque não é spam. Então, é isso. A diferença é que aqui eu estou prevendo se é spam, se não é spam. Então, um problema de classificação
Busca por uma função matemática. Só ver aqui, pessoal. Beleza. Um problema de classificação busca por uma função matemática que permita associar corretamente cada exemplo de um conjunto de dados a um único rótulo categórico, denominado classe. Uma vez identificada essa função pode ser aplicada a novos exemplos para prever as classes em que eles se enquadram. E aí, usando ainda o exemplo de e-mail, está aqui algo mais detalhadinho para vocês. Então, olha só. Eu tenho lá aqui ó, a minha base de e-mails. Então, por exemplo, eu tenho lá um caso ó, que eu vou imputar, né? Eu vou inserir aqui para o meu modelo treinar. Então, olha só. Eu tenho lá um e-mail que o remetente é promo@ofertas, @ofertas VIP. O assunto ganha dinheiro rápido. Esse e-mail tem links. E as principais palavras ali, as palavras-chave desse e-mail, no corpo do e-mail ali, né? Tem grátis, urgente, oferta, clique. E tem anexo. Então, olha só. A gente determina que isso aqui é spam. Por quê? Porque tem característica de spam. Então, olha só, eu estou entrando com isso aqui para o meu modelo. Ó. Eu estou falando que se tiver palavras-chave grátis, urgente, se tiver links, isso tem chance de ser spam. Olha só, eu estou conseguindo identificar os padrões de um e-mail que é spam. Olha outro e-mail que é spam aqui, ó. loteriasonline.com, sorteio. Parabéns, você foi sorteado. Tem link. Ganhador, milhões, transferência. Olha só, é spam. Então esse negócio de grátis, de oferta, de urgente, de ganhador, de loteria, olha, .ru, não é nem um .com.br, .com. Então olha só, a gente tem padrões aqui que diz pra gente o que é spam e o que não é. E eu vou alimentar o meu modelo. Aí vai ter vários exemplos, ó. Por exemplo, aqui, ó. Suporte@Netflix, atualize.info. Atualize sua conta urgente. Olha só, palavra-chave, urgente, sem atualização. Tem link? Tem. Então, olha só, também é spam. Então, eu estou pegando os padrões. Meu modelo está recebendo esses dados, está treinando. Ele está identificando esses padrões. Da mesma forma que ó, vai ter um aqui ó, que diz que é contatos@universidade.edu. Edu é um domínio, é ok, né? Um subdomínio. Um subdomínio, né, pessoal? É ok o ponto .edu, né? É reconhecido, não é um ponto .ru. Cronograma de aulas atualizado. Ó, tem a ver, né? Universidade com cronograma de aulas. Tem link. Palavra-chave, aula, horário, materiais, tem anexo. Então, é não spam. Atendimento bancox.com.br, já ficou mais legal. Então, vai ter lá confirmação de pagamento, transação, comprovante. Ele identificou que não é spam. Então, veja só, pessoal. Ele vai perceber os padrões de não spam. Olha só, padrão de não spam, ó, .com.br, suporte, marketing, colega, não tem nada aqui de urgente, né? Não tem nada falando aqui de ganhar, de milhões de transferência. Então, olha só, ele vai identificando o que não é spam. E aí, ele vai treinar o modelo. De forma que, se chegar um novo e-mail, vai chegar aqui um novo e-mail. Ó. Esse novo e-mail fala assim, ó, Mega Sena, ganhador, tem um link. Tem um link aqui que leva para uma página externa. E quem mandou esse link aqui, ó, o e-mail, né, que mandou o remetente desse e-mail é assim, ó, ms, sei lá, .xyz. Ó, eu já identifiquei padrões aqui. Mega Sena, ganhador. O que a gente aprendeu aqui? Ó, que grátis, urgente, oferta, ganhe. Isso tem cara de spam. Então, o nosso modelo aprendeu isso. Então, quando chegar isso aqui, ó, ele vai falar assim, opa, é spam. E ele vai chegar o quê? Vai enviar para a caixa de spam, porque é spam. Da mesma forma, se chegar um e-mail aqui bonitinho, é um e-mail, nova aula disponível, nova aula. Quem que mandou? contato@dominiti.com.br. Olha só, tá bonitinho, né? Então ele vai falar, opa, legal, não é spam. Então ele vai mandar para a caixa de entrada, porque o meu modelo aprendeu o padrão, ó. Quando tem um .com.br, não tem link nesse caso, enfim, tem todo o padrão que justifica que não é spam. Então ele manda para a caixa de entrada. Então, pessoal, essa é a classificação. A mesma lógica que nós vimos vai ter aquela mesma lógica de pegar 70% dos dados, treinar, vai chegar no modelo, pega o dado de teste, valida esse modelo. Só que a única diferença para o que nós vimos para a regressão é que o resultado aqui ó, vai ser categórico, vai ser uma classe, não vai ser um valor. Não vai ser 75 milhões 10.575 reais e 80. Não, não é isso. É classe. Mas o padrão segue o mesmo do que nós vimos até então. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa classificação. Na próxima aula, nós vamos ver matriz de confusão para entender como que nós avaliamos se o nosso modelo, se os nossos modelos de classificação estão ok ou não.
Beleza? Vai ser as métricas para a gente avaliar se os modelos estão legais ou não. E depois nós vamos entrar nos algoritmos em si. Até daqui a pouco.